Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thales. Vamos começar mais uma aula do nosso curso de EZCAD. E hoje a gente vai aprender a configurar o sistema galvanométrico, no caso a nossa cabeça da nossa máquina, certo? Então, primeiro, é, vamos definir o tamanho da nossa máquina. Então, nossa máquina está aqui com uma lente de 15, então ela tem 150 milímetros de área de trabalho, certo? Ela está sendo configurada com galvo 1 igual a x, então quer dizer que nosso galvo 1 é o horizontal da nossa máquina e o galvo 2 é o vertical. Muito importante saber disso, certo? Então, primeiramente, eu vou fazer um quadrado aqui e eu vou colocar do mesmo tamanho da nossa área de trabalho. Então, 150 por 150, dá um apply, sempre tem que apertar o apply para confirmar a nossa mudança e vou dar um C para centralizar, certo? Então lá na máquina agora, eu vou apertar um F1 e a gente vai medir se está saindo do tamanho correto, beleza? Fala pessoal, beleza? Já estamos aqui na máquina. Eu já apertei o F1, coloquei uma madeira aqui para ficar melhor a visualização. Então agora eu vou medir para saber se esse quadrado está do tamanho correto, certo? Então ele tinha que bater 15 centímetros. Peguei uma régua aqui e ele está batendo exatamente 157, certo? Tá batendo 157. Isso no X. Eu vou virar a régua e vou medir nosso Y também. Nosso Y tá batendo 155. Então tá divergente. Agora eu vou voltar para o computador, refazer o ajuste e a gente volta aqui para medir novamente. Fala pessoal, então já medimos lá, vimos que está fora do tamanho e vamos fazer o ajuste, beleza? Então a gente vai aqui no Param F3 novamente e aqui vamos lá. Então o nosso 1 é nosso X, então a gente vai clicar aqui na escala e vai colocar, ó, eu queria 150 e ele saiu 157, certo? Então, no nosso Y, que no nosso galvo 2, a gente queria 150 e saiu 155. Beleza. Deu um OK, já salvamos. Nosso quadrado ainda está aqui. E eu vou voltar lá para a máquina para a gente ver se ajustou. Beleza? Fala pessoal, voltamos aqui para a máquina, vou dar um F1 novamente e a gente vai ver como que tá saindo. Apareceu aqui, vou medi-lo. E agora sim, ó, tá batendo 150 perfeito no X, vamos medir no Y. O Y também 150 perfeito, certo? Então agora a gente vai voltar pro computador e vai fazer mais um teste de tamanho. Fala pessoal, beleza? Voltamos. Então, nosso tamanho já foi ajustado. E agora eu vou fazer um desenho menor e a gente saber se a posição do nosso headpoint está correta. Então, eu vou fazer um quadrado aqui de 30 por 30, já é o suficiente. Vou deixar no meio mesmo. Vou colocar uma velocidade, uma potência razoável para a gente conseguir enxergar. Vou fazer só o risco, não vou fazer preenchimento. E eu vou mandar lá, tá? Deixa eu pegar o material aqui. Vou pegar uma folhinha. Já vou deixá-la posicionada. Vou descer um pouco para vocês conseguirem enxergar lá. Isso. E vou mandar fazer, tá? Então ela tem um quadrado de 30 por 30. Vamos lá para a máquina.
Fala pessoal, beleza? Vamos fazer o teste de posicionamento agora do nosso headpoint. Então eu vou dar um F1 aqui. É aqui que ele está falando o que vai ser feito. Eu vou posicionar bem no meio, porque se ele andar a gente vai ter noção. E eu vou dar um F2 agora para ele gravar. Então ele fez, vou dar um F1. Dá pra gente perceber que a pré-visualização não está casando com a gravação. Então ela está muito para a direita e muito para cima. O que eu consigo perceber, para cima ela está errada 1 milímetro. Agora já para a direita acredito que sejam uns 2,5, 3. Então a gente vai lá para a máquina e eu vou mostrar para vocês onde a gente altera isso. Beleza? Fala pessoal, voltamos. Então a gente viu que nossa gravação não está saindo no mesmo local da nossa pré-visualização. E é isso que a gente vai arrumar agora, certo? Onde a gente arruma isso? A gente vai aqui em parâmetros novamente. Só que a gente vai aqui na aba Other, que são outros. E aqui a gente tem Headlight Pointer, que é nosso laserzinho vermelho. Então, aqui a gente tem o offset do X e do Y, certo? Então, no nosso X, ela tava com 1 milímetro de diferença. Então, eu vou retirar ela no milímetro, porque ela funciona em plano cartesiano. Quanto maior o número, mais à direita. Quanto menor, mais à esquerda. Então, eu vou retirar esse 1 aqui e vou pôr um 0. Então, ela vai ajustar 1 milímetro. Na verdade, é o Y que estava com 1 milímetro de diferença, né? Então, eu vou colocar menos 1 aqui. Já o nosso X tinha uns 3 mais ou menos. Então eu vou colocar menos 1. Que aí eu tirei um, tirei mais outro. Então vai ficar com menos 2 do que tava. Vou dar um OK. E eu vou apertar um F1 novamente pra gente ver como ficou. Então vamos lá pra máquina. Fala pessoal, voltamos aqui pra máquina. E eu vou dar um F1 e a gente vai ver como ficou a pré-visualização agora. Ainda dá pra baixar um pouquinho e vir um pouquinho mais pra direita. Então a gente vai voltar lá e vai fazer o mesmo procedimento, beleza? Então mais 1 milímetro no X e mais meio no Y, fechou? Já voltamos. Fala pessoal, vamos ajustar. Então parâmetro, Other, Red Light Pointer. Então no X, eu vi que a gente consegue mexer mais 1 milímetro, então vou colocar menos 2. E aqui mais meio, então eu vou acrescentar um 5 no lugar desse 0 para ficar menos 1,5. Vou dar um OK aqui e vou lá para a máquina novamente ver se está tudo certo. Já aqui na máquina, vamos testar agora, vou dar um F1 aqui. Agora sim, está exatamente no mesmo local da gravação, tá? Eu vou até virar o cartão e vou fazer a gravação novamente para vocês verem. Vou fazer aqui no canto, vou dar um F2, fez ela, e o headlight exatamente em cima. Talvez pelo vídeo, como a luz não aparece legal para vocês, não dê para ver, mas aqui para mim ele está exatamente em cima. O risco branco do laser some e fica totalmente vermelho quando eu ligo a pré-visualização em cima da gravação já feita. Então é isso. Essa foi a nossa aula de como configurar aí a nossa pré-visualização, beleza? Vamos voltar para a máquina lá e ver o que mais a gente pode configurar na nossa sistema galvanométrico. Beleza, pessoal. Já configuramos o tamanho da nossa gravação e já configuramos a nossa pré-visualização, beleza? Aqui no sistema Galvo, a gente ainda tem algumas funções. Aqui na lateral direita, que está Galvo Center, o que é isso? É aquele ponto vermelho que sai da nossa lente. A gente pode definir ou no movimento para ele ficar totalmente aleatório, mas para as máquinas que tem um segundo head pointer que a gente usa para fazer o foco, ela sempre tem que estar aqui selecionada no Galvo Center, senão você nunca vai conseguir usando esse autofoco, né? Podemos assim dizer.
Que você não precisa ficar medindo com a régua. Os dois lasers se cruzam, quer dizer que está no foco do objeto, né? Então ela sempre tem que estar no Galvo Center. Essas configurações aqui, além da escala que a gente consegue mudar, que aqui é para deixar oval, losango, para cima e para baixo. Essas configurações geralmente já vêm configuradas junto com a sua máquina. Caso onde você comprou a máquina isso não esteja configurado, você percebeu que o desenho está ficando oval, ou seu quadrado está ficando um pouco angular, solicita na empresa que você comprou as configurações corretas. Esse tipo de configuração é muito difícil fazer sozinho. É muito específico de máquina para máquina, tá? Então o ideal é que você peça ajuda para a empresa onde você comprou. Geralmente o software já vem configurado tudo certinho, tá? Então raramente a gente usa isso. Ah, o meu do nada ele perdeu todas as configurações. Pede para a empresa te mandar novamente, tá? Ou um software novo ou as configurações para você preencher. Beleza? Então é isso, pessoal. Fico aqui com essa aula de hoje. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.